como eu estava dizendo, a confusão que se faz em relação ao RDD é porque também a lei da execução penal tem uma previsão de que a União poderia construir presídios específicos para cumprimento de RDD. Só que a União não construiu esses presídios específicos para RDD. Ele construiu tão somente os presídios federais que são previstos para a inclusão de presos por medida de interesse da segurança pública ou de interesse do próprio preso. Isso se entende que são aqueles casos de presos que, mesmo recolhidos em presídios estaduais de segurança máxima, continuam praticando crimes ou comandando as organizações criminosas. Certo. Inclusive, Walter, um aspecto interessante em relação a essa distinção é que há um quê de excepcionalidade, não é isso, nessa inclusão do presídio federal. Eu chamo a atenção para isso porque, por exemplo, o que eu percebo... Eu queria, na verdade, lhe pedir o seguinte, para falar rapidamente do procedimento para colocar uma pessoa no sistema penitenciário federal, se puder sintetizar isso. E, assim, esse quê de excepcionalidade, porque num determinado local nacional, determinada conduta pode ser muito perigosa e aquilo, num olhar nacional, não ser. Por exemplo, assim, era essa as questões que eu queria que fossem colocadas. Isso. O procedimento ele é complexo. Nós não temos nenhum procedimento com esse paradigma na processualística brasileira. Ele se assemelha um pouco com o procedimento do Tribunal do Júri, porque ele tem duas fases. Acontece que a primeira fase, de regra, ele é da competência de um juiz estadual e a segunda fase é da competência do juiz federal. Ambos fazem um juízo de admissibilidade ou não da inclusão em presídio federal. Tem que ter todo o contraditório na primeira fase, toda a instrução do processo é feita na primeira fase, com o contraditório, e depois da decisão do juiz estadual, ele oficia ao DEPEN para que o DEPEN indique qual presídio para o qual deve ser eventualmente recolhido aquele preso. Quando o DEPEN indica qual presídio adequado para o acolhimento daquele preso em razão do seu perfil, ele encaminha o processo para o juiz federal corregedor respectivo. E aí o juiz vai dar a decisão admitindo ou não. Na eventualidade de o juiz federal discordar, entender que não é caso de inclusão, aí o juízo de origem pode suscitar um conflito de competência. Se for um juiz federal, porque às vezes é um juiz federal, aí esse conflito de competência seria da alçada do Tribunal Regional Federal, se ele for da mesma região. Se não for da mesma região, aí também a competência seria do STJ, assim como acontece quando se trata de juiz estadual. E esse aproveitamento do sistema do conflito é uma coisa interessante. Assim, eu vi até recentemente há uma discussão no COGETAD de criação de uma classe específica para essa questão da transferência entre os sistemas prisionais. E um aspecto interessante é que o aproveitamento da classe do conflito, ela cai como uma luva, na verdade, até para definir a questão da competência. Fica mesmo como um conflito negativo, né? Isso. Eu ia só já aproveitar e fazer um gancho para um aspecto que a lei colocou, que foi uma competência prevista nessa lei do pacote anticrime, estabelece o seguinte: a lei inclui um parágrafo único no artigo 2º da lei 11.671, que é a que trata dessa questão do presídio federal, do sistema penitenciário federal, e colocou como competência do juízo da execução as ações decorrentes desse período em que o preso estiver, as ações penais relacionadas a quaisquer incidentes no curso da execução da pena. Eu queria que você fizesse um comentário a respeito disso e depois eu faço umas observações. Qual é o problema aí?
Os presídios começaram a funcionar em 2006. A lei 11.671, ela é de 2008, percebeu? Isso. Os presídios ficaram funcionando sem um referencial normativo. Para minorar o aspecto, o CJF editou uma resolução disciplinando como é que seria esse procedimento de inclusão. Então, essa resolução tratou apenas do procedimento de inclusão, não tratou do regime jurídico de cumprimento de pena ou prisão dentro de presídio federal. Quando editaram a lei 11.671, copiaram essa resolução. Então, não tem o regime, e também o que foi remediado agora com o pacote anticrime, a lei 3.964, porque com a modificação do artigo 3º, que é a mais importante do pacote. E esse dispositivo é porque, em razão disso, nós fizemos uma sugestão de lei para substituir a lei 11.671. Acontece que, em razão do pacote anticrime, colocaram alterações pontuais que a gente tinha sugerido de anos de discussão num fórum que nós possuímos e nos workshops que fazemos anualmente. Resultado, esse dispositivo ele não está adequado, porque, na verdade, a proposta era no sentido de que toda e qualquer ação, ainda que nominada como se civil fosse, desde que ela esteja impugnando uma questão relativa à execução da pena, essa competência seria do juiz da execução. Vou explicar. Às vezes tem um ato normativo, por exemplo, uma portaria que vedou a visita íntima dentro do presídio federal. Esse ato foi questionado por uma ação civil pública. Resultado, vai para um juiz civil discutir uma questão relativa à visita íntima, que ela faz parte da questão da execução penal. Então, a redação desse dispositivo, o parágrafo único, ele não resolve, porque ele diz as ações de natureza penal, é só dizer, olha, a ação civil não tem natureza penal. Isso. Complicou o problema. E ela ainda coloca uma outra coisa no final, eu sei porque foi isso, mas ela está mal colocada, que é ou infrações penais ocorridas no estabelecimento penal federal. Ora, pode ter um crime dentro do presídio federal que não seja nem da competência da Justiça Federal, que dirá do juiz da execução penal. Pode ser uma briga entre familiares de preso, um pode pegar, agredir o outro e tal, uma lesão corporal, e que a competência não seria federal, e outros crimes mais que podem ser praticados lá dentro, como de um advogado passar algum salve, e não necessariamente esse crime vai ser federal. Então, esse dispositivo ele vai trazer mais incompreensões e vai deixar na mesma. Tem como resolver esse problema, porque basta o Tribunal Regional Federal, ao disciplinar a competência, que a gente sabe que a competência de juízo basta uma resolução, ele dizer que a competência do juiz federal da execução penal no presídio federal é tanto para as questões criminais quanto cíveis que digam respeito ao cumprimento de pena. Aí resolve essa problemática. Então, esse dispositivo não alterou em nada, pelo contrário, ele vai trazer problemas aí para a interpretação. Uma outra coisa que eu percebi é que ele não se restringiu ao cumprimento da pena. Ele fala assim, tudo que ocorrer nessa execução. E aí tem um problema que é o seguinte, tem lugares em que o juiz da execução penal ele é específico da execução penal. E tem outras especialidades. Então, por exemplo, sei lá, se fosse em Pernambuco, vamos supor, coincide do juíza da execução ser a mesma do júri, né? Que é o caso da 36ª Vara. Mas no caso de Natal, não sei como está exatamente definida essa competência, mas tem lugares como o Rio de Janeiro, por exemplo, em que a execução penal é só execução penal na vara. E aí, vamos supor, uma ação de júri, né? Uma ação penal até, mas júri ou até briga entre visitantes e geraria talvez fica meio esdrúxulo realmente a previsão. Teria que resolver pelo tribunal mesmo.
Esse parágrafo único ele tem correlação com o CAPT, né? O CAPT lá ele está tratando tão somente da competência do juiz em presídio federal, né? Então ele é restrito a esse aspecto. E aí ele quis incluir esse dispositivo para dizer que todo e qualquer questionamento que diga respeito à execução da pena seria da competência da Justiça Federal. E aí uma outra coisa que alguns juízes, isso a gente chegou a discutir, mas eu particularmente fui contrário e não foi proposta nossa nesse sentido. Tinha um juiz que queriam que as questões que fossem afetadas, por exemplo, preso que estava passando salve para matar um agente penitenciário federal, queria que essa competência ficasse com o juiz da execução. E que o juiz da execução nem sempre é o juiz da cidade onde está sediado o presídio. Eu, particularmente, fui contra em relação a isso. Mas o dispositivo final, essa parte final que eu pensei agora, ela tinha a intenção de deixar na competência do juiz da execução essas questões. Mas só que, da forma como ficou redigido, não está assim, né? E, obviamente, a gente sabe que a lei infraconstitucional federal ela não pode aumentar a competência da Justiça Federal porque ela é gizada na Constituição, lá no artigo 109. Né? Então, eu vou ter que interpretar conforme a Constituição esse dispositivo. Mas é interessante mesmo. Eu acho que isso ainda vai render. Com certeza. Indo além, Walter, a lei fala no artigo 3º essas hipóteses de inclusão, né, que você já falou amplamente. Eu queria que você entrasse mais nessas hipóteses e falasse dessas características do encarceramento, porque me parece que a lei especificou a questão da segurança pública, né? E aí eu queria saber isso. Há um outro sistema, né, dentro do Presídio Federal? Não, o interessante da lei aí é que ele cria dois regimes. Ele cria um regime jurídico de cumprimento quando se trata da inclusão pelo interesse da segurança pública e cria um outro regime para quando a inclusão for interesse próprio do acusado, que é uma tecnia, porque não pode ser o interesse próprio do acusado. Eu quero cumprir pena em presídio federal e ele ir. A gente diz tem subjacente um interesse público. É uma situação, por exemplo, de alguém que seja delator, que tenha saído de uma organização criminosa e para evitar que ele tenha represálias, ele ir para o presídio federal, que isso tem não só de preservação da vida, porque o Estado é responsável por isso, mas também porque se ocorre algum incidente dentro do presídio, conturba a ordem do ambiente. E também, para além desses casos, é comum o Supremo determinar a inclusão em presídio federal de extraditando, seja pelo receio de que essa pessoa sofra agressão ou venha morrer dentro do presídio estadual, seja em razão da situação caótica dos presídios estaduais, ou mesmo para se precatar quanto a uma possível fuga de um preso de uma periculosidade maior. Então, isso que se diz que é no interesse, na verdade, ele tem um interesse público subjacente. Mas o interessante é que ele vai ter dois regimes. Porque quando ele fala nas características, ele fala no parágrafo 1º. E o parágrafo 1º diz que essas características se aplicam apenas a quem é incluído no interesse da segurança pública. Isso. Então, quem não é incluído no interesse da segurança pública não sofre os mesmos rigores. A gente já fazia isso em decisões. Então, subliminarmente, o inciso 2º do parágrafo 1º, ele veda a visita íntima. Ele veda sem dizer que está vedando. Porque ele diz que só é permitida a visita do cônjuge por parlatório ou de forma virtual. E ainda diz que o parlatório tem que estar separado com vidro e tal mais para não ter o contato físico. Então, não tem mais visita com contato físico, seja com o familiar, seja com o advogado. Então, esse seria o ponto de outra pergunta. Eu vou chegar nessa da visita íntima. Que era uma grande discussão que se tinha. A gente participou dessa discussão. Não vamos vedar a visita, não vamos falar em visita íntima, mas vamos vedar a visita íntima.
E isso é uma besteira, porque de toda forma vai ser discutido, e já estava em discussão no Supremo, em razão de uma portaria do Ministério da Justiça, mas as próprias regras de Mandela têm um dispositivo expresso que permite a vedação da visita íntima. E isso acontece em todos os países. Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Itália, acontece na França. Todos que têm um regime diferente, mais rigoroso para esses casos de gangues, de máfia, de crime organizado, como nós denominamos aqui. Né? Então, na verdade, esse dispositivo ele não se aplica ao preso incluído por interesse próprio. Mas já o inciso 1, que diz que a cela é individual, ele se aplica porque os presídios federais só possuem celas individuais. Os presídios federais, eles representam um sistema que tem um único regime de cumprimento, que é o fechado, e com isolamento, pelo menos no que diz respeito ao ambiente na cela, porque todas elas são individuais. Né? Então, pouco importa se ele vai ser incluído por interesse público ou por interesse próprio, mas ele vai ficar nas circunstâncias do inciso 1º, não do inciso 2º, porque ele vai ter direito à visita social no pátio, que é com contato físico, e ele vai ter direito também a ter a visita íntima. E aí é onde tem um grande problema. O que a gente tem defendido, e o DEPEN tem mantido isso, é que a gente está definindo uma vivência específica e de um presídio único para ficarem essas pessoas que estão num regime mais brando. Porque se ele ficar junto com os demais, ele vai ficar sendo forçado a transmitir salvos, porque numa visita íntima não tem quem impeça alguém de transmitir um salvo. Numa visita social com contato físico já é impossível evitar, imagine com uma visita íntima. Né? Então, ele vulnera um pouco o sistema. Isso. Essa questão, enfim, do contato, dos salvos, já fazendo um gancho, né, para essa questão das visitas íntimas, a portaria, acho que, se não me engano, a 718 do Ministério da Justiça, ela colocou uma possibilidade para o réu colaborador, não é isso? A minha pergunta seria, por exemplo, existe de fato um sistema diferente? Eu digo assim, até para ir para o pátio ou não? Existe. Inclusive, Carol, antes da lei, na verdade, eu disse que esse artigo 3º ele é o mais importante porque ele definiu o regime jurídico. Eu digo que, com a criação dos presídios federais, se a gente tinha 3 regimes e o RDD, a gente passou a ter 4 regimes e o RDD. O aberto, o semiaberto, o fechado do presídio estadual e o fechado de presídio federal, que com isolamento e monitoramento. Eu chamo até de REFIM, regime de fechado de isolamento e monitoramento. Né? Então, ele é um meio termo entre o RDD e o regime fechado do sistema estadual, que eles ficaram muito próximos. Se você me perguntar hoje qual é a diferença entre o regime, o RDD, do regime do presídio federal, eu vou lhe dizer que, basicamente, ele está nesse inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 3º. É porque ele permite o banho de sol coletivo. E esse banho de sol coletivo, pela estrutura do presídio, ele pode reunir até 13 pessoas. Enquanto que no RDD, é uma inovação também do pacote anticrime, ele tem o direito a banho de sol em grupo, até 4 pessoas. Mas tem que ser pelo menos de 2, porque não tem grupo de 1. Né? Então, hoje é uma grande diferença, porque até uma coisa foi altamente flexibilizada, que o RDD hoje, embora ele tenha um prazo máximo de 2 anos, ele pode ser renovado imemorialmente.
Assim como o Presídio Federal tem o prazo tinha o prazo máximo de 360 dias, mas tem preso que está no Presídio Federal desde a inauguração. Tem preso que inaugurou o presídio em 2006 e ainda continua lá, ou seja, mais de 14 anos. Agora, o prazo aumentou para 3 anos. Vou já emendar até para falar dessa questão do prazo. Vamos já emendar nisso. E o Supremo tem um entendimento que está correto, a gente tem debatido demais isso, se não seria o caso de a lei estabelecer um prazo máximo. Um prazo máximo sem possibilidade de renovação. Certo. Pelo que a gente tem conhecimento e de pesquisas, nenhum sistema faz isso. No último workshop, a gente trouxe uma pessoa para falar do cárcere duro italiano e uma pessoa para falar das Supermax americanas. E ambos disseram que não tem prazo limite. Inclusive, existem decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos reconhecendo a constitucionalidade de encarceramento, do cumprimento de pena de mafiosos no chamado cárcere duro deles, por mais de 10 anos. Entendeu? Sei. Porque dentro da necessidade, se há demonstração evidenciada, esse é o grande problema de presídio, porque nós não trabalhamos com prova, nós trabalhamos com informações de inteligência, né? Ele seria, quando muito, indícios. Mas eu digo, uma coisa é um indício para incluir. Ele seria aquele indício para você admitir uma ação penal, por exemplo. Você receber uma ação penal. Outra coisa é o indício para renovar o prazo de permanência. Aí eu digo que seria aquele indício suficiente para a decretação de uma prisão preventiva, por exemplo. Não é a mera possibilidade, teria que ser uma probabilidade concreta de que ele ainda continuaria no exercício de uma liderança ou de alguma forma mantendo esse poder. E hoje, com o endurecimento das regras, o STJ vai ter que enfrentar isso, que essa renovação de permanência ela vai ter que ser uma excepcionalidade. Quando você começou a conversar aí, você chegou e disse, não, ela é uma exceção. Aí eu gosto de dizer, o Presídio Federal é uma exceção e não é para cumprimento de pena. É só para resolver aquele problema agudo e depois devolver ao sistema estadual. Se a inclusão é uma exceção, a renovação é a exceção da exceção. E eu digo, eu não sou abolicionista, da prisão, porque apesar de eu compreender de todos os malefícios da prisão, o ideal era que não tivesse prisão, mas só que a mente humana ainda não encontrou uma forma de determinado para coibir determinadas situações, senão com a prisão. Então, a prisão, a despeito de todo o avanço tecnológico que a gente está vendo aí, até no monitoramento, agora na pandemia, tal, que está acontecendo na China, em alguns outros países, e até em São Paulo, mas isso não vai ser, nunca vai substituir a pena de prisão. A gente vai diminuir a pena de prisão. No mínimo, para evitar novas condutas, né? As reiterações, né? No mínimo, né? E a questão punitiva que é subjacente. Essa questão do prazo, só lembrando, Walter, assim, só para a gente aproveitar tratando desse assunto, o RDD anterior, que estava no artigo 52 da Lei de Execução Penal, previa um limite máximo, né? Até 1/6 da pena. Não permitia além disso, né? A partir daí você teria que devolver, não é isso? E o juiz de origem é obrigado a aceitar, porque essa aceitação também é um problema. Ninguém quer receber de volta, né? Depois que vai para o federal. E agora saiu. Ficaram renovações de 1 ano de eterno, né? Nesse momento mas agora. A inclusão em presídio federal nunca foi apenas por causa do RDD. Sim. Né? Então, ela findava sendo renovada independentemente disso. Embora que agora tem uma situação, tem um dos parágrafos do artigo 52 da LEP, que ele determina, é uma redação engraçada, porque ele diz o seguinte, se o
preso ele exercer a liderança, e se ele for o líder mesmo, o PCC, o líder, cabeça do PCC, é assim que eu estou interpretando, né? Se ele for o líder, ou então se ele tiver atuação em mais de 2 estados da federação e houver inclusão no RDD, o RDD obrigatoriamente tem que ser cumprida em presídio federal. Aí eu digo que esse obrigatoriamente é interessante, quer dizer que o juiz não decide mais nada, quem decide é a lei. Né? A velha discussão, aqui e ali o legislador gosta de algo do gênero, né? E o que a gente eu defendo é de que, independentemente disso, ele tem que passar por todo o procedimento da inclusão e se examinar realmente se há o interesse da segurança pública para que ele seja encaminhado para lá, ou mesmo do interesse próprio que tem alguma coisa subjacente. Então, isso traz mais confusão ainda, dizer, olha, tem RDD que tem que ser em presídio federal. E eu até digo, cada presídio federal, ele tem 12 celas de RDD, apenas. Temos 5 presídios federais. Então, tem um esgotamento. E eles cometem falta funcional. As mais diversas, ou falta funcional, eles cometem faltas disciplinares. As mais diversas, porque como as regras são muito rígidas, os protocolos, tudo tem protocolo, ele tem que obedecer. Para quê? Para ele não chegar perto do agente, para não haver a possibilidade dele esconder alguma coisa. Então, em muitos casos, o preso se recusa a cumprir o protocolo. E aí, isso caracteriza falta, e alguns dos protocolos, inclusive, falta grave. Quer dizer, há muita inclusão em RDD. Há muita punição dentro do sistema. Principalmente porque muitos internos estão um tanto quanto desgastados, porque tem casos que o juiz federal determina a devolução dele para o presídio federal, mas o estado de origem, que foi o que você falou, não quer recebê-lo. Eu até digo que, pedindo licença, né, para as expressões, tem aquela velha expressão, o adágio, bandido bom é bandido morto, mas nesse sistema tem aquela história que bandido bom é bandido longe. Então, quando ele manda para o presídio federal, ele não quer mais, nunca mais receber. Eu me livrei de um problema. E por que a gente entende isso? Mas por quê? Ora, o sistema estadual, ele tem um problema crônico. Todos os estados, não tem um sem exceção que não tem o problema da superlotação carcerária. Então, é uma forma de ele só se livrar de um preso problemático, mas também de diminuir um pouco o seu problema de excesso populacional. Então, a gente entende isso, mas só que o sistema não pode se transformar nessa válvula de escape, que não foi para isso que ele foi criado. E aí o preso, o que é que a gente diz ao preso? Olha, depende, o tempo de permanência aqui vai depender do senhor. Se o senhor se comportar bem e não praticar nenhuma falta e não tentar se comunicar com a organização criminosa, eu vou determinar a devolução do senhor. Aí o que acontece? A gente manda a devolução e o STJ firmou um entendimento, que a gente tem batido muito nisso, que quem conhece o preso é o juiz estadual. Eita. Então, diz que o juiz não pode entrar no mérito. E você falou muito bem. Então, o que é que o juiz decide? O que é que se decide num conflito de competência se não mérito? O mérito da questão, que é o conflito negativo. O conflito negativo é o mérito. Eu digo que eu sou competente, o outro diz que eu não sou competente, o outro diz, não, eu não sou competente. Quem é competente é você. Esse é o mérito. Se o juiz federal não pode entrar nesse mérito, então que danada é que o juiz pode decidir? Então, todos os casos que couber o conflito, que ele decidir que o juiz de origem não tem razão, ele está dizendo que eu fiz certo de entrar no mérito. Então, eu digo até que esse é um entendimento paradoxal. Total. Né? E mais, ainda que se diga, e é verdade, que no momento da inclusão o juiz federal não tem maior conhecimento sobre o perfil do preso, a não ser as informações do órgão de inteligência do DEPEN, mas depois que ele ingressa no sistema, o juiz passa a conhecer. Porque como são poucos presos,
No máximo são 208, nunca chegou nem a 200 em nenhuma unidade prisional, porque a própria lei Isso. diz que deve ficar aquém Aquém. além de não ultrapassar, ele tem que ficar aquém da capacidade. Via de regra, Então, fica uns 70%, né? Isso, Walter, uns por aí. 70%. Tem um limite Certo. prudencial aí, né? Para Tá. uma emergência e tal. Pois bem, então a gente finda conhecendo bem o preço. A Comissão Técnica de Classificação trabalha muito. O trabalho é muito bem feito. Então, o juiz federal, quando vai decidir pela devolução, ele está ali com a informação da Comissão Técnica de Classificação, que o juiz estadual não tem acesso a isso. Então, eu digo, olha, nesses casos, tem que preponderar, se é assim, objetivamente, deveria preponderar o entendimento do juiz federal, que tem informações que o juiz de origem não tem. Ora, o preso já não está lá há 12 anos. Vamos lembrar esse, né, que está há 14 anos, né? Desde que começou. Então, realmente está distante. Ainda que a gente aceite e concorde que na inclusão, objetivamente, deva preponderar a posição do juiz estadual, na renovação, aí a história muda diferente, inverte diametralmente. Né? Agora, a palavra do juiz federal, embasado em informações concretas de dentro do sistema que o juiz estadual não tem, essa passa a ser mais preponderante. E principalmente agora, que todo e qualquer contato do preso, a não ser com um advogado, por lei, a gente já determinava por decisão judicial, mas por lei, ele é monitorado, é escutado o que é que ele está falando online. Né? Então, fica mais fácil de se saber se ele está ainda ou não mantendo algum contato externo. A proposta, Walter, em relação ao pacote anticrime, a ideia inicial até do ex-ministro Sérgio Moro, né, ex-juiz federal, a ideia que foi colocada era de gravar, inclusive, as conversas com os advogados, né? Isso gerou um problema enorme. Aí eu gostaria que você fizesse algum comentário a respeito disso. Na verdade, a gente propôs isso. Eu digo Fórum Permanente. A gente elaborou um projeto, uma sugestão de projeto de lei encaminhando. Na proposta do ministro Sérgio Moro, ele retirou. Ele mandou sem essa proposta, porque houve muita resistência, efetivamente, ao lado dos advogados e tal. E ele colocou um dispositivo que eu acho que é o quarto, que ele cria uma dificuldade, porque ele diz que o juiz pode determinar a gravação de quando for o advogado, mas desde quando houver o motivo. O que é que a gente faz? Mas, pelo jeito que está, não pode ser coletivo. Teria que ser de advogado em advogado. E a gente já viu que isso não funciona. Por quê? Porque ele não vai botar o advogado dele, ele bota o advogado de quem é massa de manobra, que esse é outro grande problema. Se o Presídio Federal tiver um critério rigoroso para inclusão, ninguém vai mandar em ninguém, porque eu nunca vi um lugar que chefe manda em chefe. Não manda. Para ter chefe, tem que ter subordinado. Então, na hora que eu incluo alguém dentro do presídio que não tem perfil de liderança e não é líder, eu estou comprometendo o sistema. Porque eu dou enseja de que ele mande nessa Está colocando pessoa. os subordinados. Exatamente. Que é o grande problema. Porque as organizações criminosas brasileiras, as mais perigosas e que atuam nessa atividade de sangue, elas se estruturaram e exercem a relação de poder de dentro dos presídios. Porque ele precisa da mão de obra, ele precisa, é a massa que eles chamam de massa de manobra. Né? Então, essa superlotação carcerária, a gente está criando o exército para essas organizações criminosas. Né? Aqui no Rio Grande do Norte teve um episódio de uma rebelião que, se os líderes quisessem fugir, eles podiam fugir. Eles não fugiram porque, na verdade, a disputa era pelo domínio do presídio. Então, se ele abandonasse o presídio, perdia o domínio. E não se queria isso. Então, ficou uma coisa engraçada. Uns eles tinham que tirar do presídio para fazer trabalho fora, mas tinham que manter a liderança para manter o espaço político lá dentro, territorial e político, dessas relações de poder. Então, o
é complicado na hora que você não pode... É complicado gravar o advogado e é complicado não gravar. Uma sugestão que nós tínhamos feito era de que criasse um comitê gestor desse diálogo entre o advogado e o seu cliente. E esse comitê gestor fosse composto por alguém representando a administração do presídio, um agente da inteligência, um membro do Ministério Público Federal e um representante da Ordem dos Advogados. E quando houvesse a necessidade de utilizar, alguém quisesse utilizar algum diálogo desse para fim de prova, teria que ser aprovado, teria que haver maioria do comitê e submetido à apreciação do juiz. Eu acho que isso aí daria uma tranquilidade maior, deixando claro que é o que a gente faz nas decisões. Hoje, os 5 presídios federais, todos eles estão com monitoramento, inclusive do contato do advogado, por decisões que foram dadas pelos respectivos corregedores e estabeleceram, em média, 1 ano, e aí agora está vindo para renovar. Por exemplo, o meu está vindo para renovar agora em julho. Eu vou examinar ainda como é que vai se adequar a essa nova disposição, porque, a princípio, eu não poderia determinar de forma coletiva. Só que a gente já tem essa experiência, se não for coletivo, ele vai mandar o recado pelo advogado do preso que não está com o monitoramento. Então, esse é um problema sério. Agora, eu devo confessar também o seguinte, embora seja difícil a gente acreditar, mas nem na Supermax, nem no cárcere duro, há monitoramento do contato do advogado com o cliente. Aí, Carol, tem que dar licença. Você acha que um terrorista... Eu vou para o cárcere duro, não é terrorista, eu vou para o mexicano. Sim. Mais rigoroso dos Estados Unidos. Eu acho que é o Guantánamo? Não, dentro dos Estados Unidos. São terroristas. Eu quero saber se ele, está me fugindo o nome agora, tem até o documentário, que é um seriado na Netflix, se alguém que estiver assistindo aí lembrar agora, puder passar o nome dele. E ele, eu quero saber se ele conversa com o advogado dele sem monitoramento nenhum. O americano que esteve aqui disse que sim, né? Mas é um tanto quanto complicado isso. Né? Mas o nosso sistema, aparentemente, seria o primeiro a fazer uma previsão. Estão mencionando El Chapo, é esse o documentário? El Chapo, exatamente, El Chapo. Exatamente, El Chapo. Ele está no presídio, que é o presídio mais rigoroso dos Estados Unidos hoje. Ele é sobre um monolito e ele tem, inclusive, um sensor, tem um piso falso que cria um sensor que acompanha, sabe onde ele está às 24 horas do dia. Né? É uma coisa assim inimaginável. Né? E eu tenho alguma dúvida a esse respeito. E eu sei que no nosso sistema, e até não é nem desconfiando do advogado, é porque o próprio preso diz, mano, você vai receber essa informação e você vai passar, acabou-se. É um sistema muito forte, né? É uma coisa assim, gera esse debate. Eu estou vendo até alguns advogados aqui se manifestando nos comentários e tal. E assim, compreendo totalmente a questão do sigilo profissional, que também deve ser preservado, né? Lógico que as questões entre defesa e advogado, isso vai estar resguardado, né? Mas tem um risco enorme de... E vou dizer uma outra coisa. Gabriel de Souza aqui, um advogado do Rio Grande do Norte, Joaquim Guzmán, é esse mesmo, que é o Chapo. E ainda tem outra coisa, Carol. Esses presos, o presídio é aqui em Mossoró. Tem vários presos que são do PCC e são de São Paulo. O advogado dele é de São Paulo. O que é que ele faz? Ele cria uma parceria com um advogado de Mossoró para ele ficar indo lá. Então, esse é o mais vulnerável, porque o outro advogado nem vai ter
nenhum tipo de problema mais direto com eventual informação, porque não foi ele quem foi lá, né? Então, isso vulnera, eu acho, deixa não só o advogado numa saia justa, mesmo com monitoramento, é uma coisa impressionante. Todas as vezes que eu vou na inspeção, depois, num determinado momento, eu vou lá na inteligência, eles ficam me mostrando. Mesmo sabendo que está sendo monitorado, ele passa a informação. Tenta camuflar e tal. Aí tem hora assim, aí o agente, ele tem uma espécie de uma sirene, aí ele apita lá. Essa conversa do pai, e o advogado, a gente tem que se ater o processo. Não, tá certo. Olha, aí vai lá, aí, olha, não, mas vamos no ateu. A gente vê esse constrangimento, e já advogados entraram no meu gabinete, doutor, a melhor coisa que pode acontecer foi o monitoramento, porque nos livrou de muita coisa. E não é fácil, entendeu? Mas eu compreendo tudo isso, vulnera a inviolabilidade da advocacia, eu não tenho dúvida que vulnera. Inclusive, você, às vezes, vai ter um certo constrangimento de debater determinados assuntos. Embora que fique muito claro que nada que diga respeito, a não ser que seja crime futuro, nada pode ser utilizado como prova. Isso, mas pode ser utilizado em alguma estratégia, embora o agente policial, o policial penal, ele não tem esse entranhamento com a Polícia Federal para estar passando informação para a Polícia Federal de eventuais investigações que ela esteja fazendo. E há uma certa ética, há uma ética em relação a essas questões. E a gente fala muito, a gente não tem conhecimento de um único caso, sempre a gente já teve debate com a Ordem dos Advogados sobre isso, nenhum único caso de um processo aparecer alguma prova, algum diálogo que tenha sido proveniente desse monitoramento do contato do advogado com o cliente dele em presídio. Para uso em processo, né? Coisas do tipo. Isso, para uso em processo. Ô, Walter, a gente já está até ultrapassando um pouquinho o nosso tempo. Eu ainda tenho duas perguntas aqui, e uma delas diz respeito a essa questão da decisão por órgão colegiado de juízes. Eu me lembro quando a alteração veio à tona, inclusive junto com os juízes das garantias, o CNJ nos instou a prestar algumas sugestões, né? Eu até encaminhei uma a respeito disso, que era de que o julgamento colegiado fosse sempre da iniciativa do juiz corregedor, porque é ele que tem a percepção de compreender. Assim, o julgamento colegiado, a gente sabe que é complicado, né? É difícil entrar num consenso, enfim, não é tipo o meu voto, o seu voto, a decisão em si é conjunta, e isso é por si só uma coisa complicada de se fazer. E eu fiz essa sugestão de que ficasse sempre a critério do juiz corregedor avaliar se haveria essa necessidade de encaminhamento. Eu não sei nem assim, se o tribunal formaria um colegiado fixo para se tratar a respeito desse ponto, que é o artigo 11A da Lei 11.671. Na verdade, agora a gente tem 3 colegiados, né? Isso. Tem aquele primeiro da lei que criou o colegiado lá, que isso foi uma iniciativa da JUF. Na minha gestão como presidente da JUF, em 3 meses a gente apresentou, até quem participou dessa comissão foi Sérgio Moro, à época ele era juiz federal. Descaracterizar o projeto, porque o juiz do processo, para cada ato, para cada decisão, ele formaria um colegiado. Não era para todo o processo, é para cada ato. E aleatório, né? Como você está dizendo, não é fácil. Infelizmente, se tem uma área do direito onde a gente tem uma polarização muito forte, é na criminal. Às vezes o juiz liberal demais, às vezes o juiz rigorosíssimo, né? Enquanto que o ideal seria, naturalmente, algo mais equilibrado, algo mais central, né? Vamos falar aqui, vendo o direito fundamental em perspectiva subjetiva e objetiva. Alguém que saiba até conversar, né? Não, Walter? Pois é. Né? Então,
Imagina você chamar para um colegiado, faz um sorteiozinho, vem dois, completamente diferente de você, acabou a história. Não funcionou, nem ia funcionar. Quando foi para aprovar, eu já não estava mais na Ju, falei assim, olha, é melhor a gente dizer, não vamos aprovar isso, porque não vai adiantar, ninguém vai usar e ninguém usa. E aí, na quarta região, desde o início do funcionamento, eles criaram por resolução. É uma coisa complicada se criar por resolução, acho que teria que ser por lei, uma previsão legal, né? Mas não tinha. E agora vieram essas duas formas. O colegiado, que é previsto a possibilidade de os tribunais criarem os colegiados para o presídio federal, e também veio o colegiado para os crimes de base organizativa e lá associação criminosa armada. Né? Ali, eles têm uma diferença, porque o da lei, não estou me recordando agora, não é 12.000, não sei o quê, alguém aí pode ajudar nesse momento, aquele lá, ele fala vara colegiada. A lei 11.671, ela não fala em vara colegiada. É uma atuação colegiada, que é o mais razoável. Esse que é previsto na lei 11.671, ele difere da primeira previsão de juiz colegiado no primeiro grau, porque ele é permanente, não é só para um ato do processo. Mas, como você disse, isso é muito discutido no nosso meio. Eu fiz uma proposta, há uma recomendação da Corregedoria Geral da Justiça Federal para os tribunais adotarem esse modelo, que foi uma provocação nossa do Fórum Permanente. A gente tem uma proposta de resolução, mas quando foi ser votada lá no tribunal, houve uma desinteligência. Não, mas isso já está previsto em lei. Não tem nada a ver com o que era previsto em lei. E agora a gente é mais saudável porque tem a previsão normativa, que os tribunais podem disciplinar. Mas é muito delicada esse disciplinamento. Teria que ser uma coisa que não burocratize e ainda mais o tribunal, como faz hoje, por exemplo, na quinta região, o tribunal designa o juiz. Designa um juiz que ele vem com um pouco de perfil para atuar naquela área, porque é complicado. É um pouquinho complicado. E também eu digo que o juiz titular e o juiz suplente, que a figura é suplente, eles têm que ter um pensamento meio próximo. Aqui e ali, quando eu estou de férias, que vem uma coisa, o preso, quando ele vem conversar comigo, ele diz, não foi o senhor, não, foi o juiz substituto. Eu disse, olha, mas nós entendemos igualzinho. A decisão que ele deu, eu daria. Imagina se eu chegar, realmente ele é assim mesmo, mas eu vou consertar isso. Você imagina. Né? Então, não dá. Não pode levar uma bola nas costas dessa. Nenhum nem outro. Então, tem isso é muito comum. Se não houver sintonia, fica um problema, né? Então, se já é para o titular e o suplente, você imagina num colegiado. Né? Eu acho que a gente vai caminhar para o colegiado. Necessariamente a gente vai caminhar para o colegiado, mas a gente vai ter que ter muita maturidade para chegar no colegiado, sob pena de a gente comprometer a eficiência e aquilo que a gente quer proteger, a gente deixa desprotegido. Começar a desinteligência interna, aí querer fazer regimento interno, aí querer ter um relator, voto começa a vaidade. Exatamente, não vai funcionar. E, por fim, Walter, assim, enquanto relator no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, você foi o responsável pela resolução número 4, de 23 de abril agora de 2020, que tratou de recomendações referentes à questão do coronavírus nos presídios. Eu trago esse tema, não está diretamente relacionado ao presídio federal, mas também tem relação, que é por ser o assunto da vez, né? De quais são assim, as medidas, se houve casos no presídio federal. Eu vi o panorama do DEPEN a respeito da quantidade de óbitos nacionalmente, achei bastante, 25 ou foram 26 da última vez que 26. Eu consultei. E assim, se houve caso no federal, como é que foram as medidas e essas providências?
eu tenho decidido muito essas questões, eu digo, ele está mais protegido no presídio federal do que fora. Ele quer ir para onde? Ele quer ir para o presídio estadual, que é seleção coletiva e tem superlotação carcerária. No presídio federal é a cela coletiva, ou é individual. Ele está mais protegido. Tem unidade básica de saúde dentro da unidade prisional. Né? Então, já é um tanto quanto estranho. Se ele tiver em situação de risco, ou se ele estiver ou ele estiver com receio e por isso ele queira voltar para a origem. Então, não tem sentido. Com esse argumento, eu faço grande fundamentação a esse respeito. Outra coisa que está acontecendo e que aconteceu mais no ambiente estadual, e foi por isso que veio aquela resolução, era porque teve juiz que editou portaria. Olha, preso que está no regime tal, e liberando as pessoas. Que está com requisito objetivo para cumprir de mudança de regime daqui a 6 meses. Então, ele já concedia. Não pode ser assim. E também, qualquer pedido que vinha com qualquer laudo dizendo que o preso tinha alguma doença pré-existente e que isso poderia ser determinante no caso de pegar o coronavírus, e o juiz decidia apenas com base nisso. E o juiz tem que decidir conforme o perfil. E por quê? Ora, você pega, determina a soltura do preso. Se o preso não tem nem para onde ir, que ele não tem nem em casa, ele vai ficar onde? Na rua. Você está criando além de ter colocado na rua, coloca ele na rua para contaminar as pessoas. Não é só de praticar crime, não. É fora do que a gente viu, né? Casos absurdos. Caso de cidadão que andou no presídio federal, cidadão que deu um trabalho imenso para ser preso. Inacreditável. No belo dia, chega, se determina a liberação por causa do coronavírus. O que foi que ele fez quando ele botou o pé fora do presídio? Foi praticar crimes de organização criminosa. E aquela resolução do CNPCP, o que é que ela diz? Se ele for integrante de organização criminosa, se ele sair, ele tem que praticar crime, porque ele tem a mensalidade que ele tem que pagar, que a família dele recebeu lá, que a organização ficou entregando. Pelo fato dele estar recolhido à prisão. Então, ele saiu, ele tem que pagar isso. Porque então, a coletividade, às vezes, não compreende essa sistemática de poder, né, que existe numa organização criminosa. Acredita que fulano é ruim, fulano é bom, como se fosse uma opção de cada um, né? E, Carol, a gente tem um problema, né? A gente tem muito juiz que não é de execução, ele determina uma prisão. Ele determinou uma prisão preventiva. Né? Por isso que é muito importante a escola, naquele curso de formação, né? Não só ir no presídio federal, mas ir no presídio estadual, ver um pouquinho a realidade ali, como é aquele negócio, que às vezes a pessoa não tem essa experiência toda, não teve nem oportunidade na época da graduação, de conhecer minimamente como é que é a coisa na realidade, né? E a pessoa fica decidindo... Hoje mesmo eu respondi uma mensagem que veio para mim no WhatsApp de uma juíza que ia decidir sobre um caso. Eu disse, olha, manda ouvir a área de saúde. Você não pode dar essa decisão apenas com base nesse laudo desse médico. Lá tem. Se não tiver, de toda sorte, você pede para ouvir o diretor do presídio qual é o perfil desse preso. O que está acontecendo com ele? Ele relatou algum problema de saúde? Foi dada assistência de saúde a ele? Teve um outro caso, há uns 4 dias atrás, que uma outra juíza passou uma mensagem para mim, ela disse, não, o preso está dizendo que no presídio federal de Mossoró não tem atendimento de saúde. Eu digo, mas você não pode tomar uma decisão dessa sem mandar ouvir o presídio. Você tem que mandar ouvir, que não é possível. Pois tem uma unidade básica de saúde. E tem tudo, justamente para não ter o transporte deles, né, para posto médico, nem nada. Porque vulnera, né? Vulnera a segurança. O problema traumático do presídio é a entrada e saída dele. Então, se faz tudo. Tanto é que quando o preso tem algum tipo de moléstia ou doença que ele precisa ficar fazendo o tratamento que não pode ser dado dentro da unidade básica de saúde do presídio, a gente determina a devolução dele ao juízo de origem. Porque aí ele quebra toda a razão de ser do sistema.
Então é isso, Walter. A gente está chegando ao final. Eu fui espectadora e fiz as questões, mas assim, eu achei excelente. Eu agradeço você, assim, não fui nem eu que criei a live, mas assim, eu também fui convidada. Mas eu agradeço porque eu aprendi muito aqui. Eu estou mais para aprender do que para ensinar qualquer coisa Mas, aqui. olhe, eu espero que os meios de comunicação não assistem, porque vão fazer um convite a você, porque você é muito melhor do que qualquer repórter, se mais tarimbado que fosse o Eita, repórter, não faria tão bem. Mas você sabe, sim, eu sei que você sabe, você fez aí só para. E você me deu condições de ficar falando dos assuntos mais importantes mesmo, sobre essas alterações e do sistema penitenciário federal. Então, eu agradeço muito a você de ter me dado essa oportunidade em razão da forma como você colocou e as observações que você foi fazendo. tá, joia. Eu vou também só agradecer a Mádia também e agradecer a audiência do Twitter, que eu tenho que falar expressamente no pessoal do Twitter, viu, Walter? Porque Isso não, eles. eu estou vendo aqui agora, eu quero agradecer demais aos que estão assistindo, ex-alunos, colegas juízes federais, advogados, vi aí alguns. Muito obrigado por estarem Eu aqui. prometi, aproveitando o tema, um salve para o Twitter, viu, Walter? É, E vou lhe fazer um convite para você e fazer companhia para a gente lá no Twitter, porque tá lá doutor Marcelo Navarro, Marco Bruno. eu, Cadê você eu vou lá? ter, porque esse tal de WhatsApp está acabando com a minha existência, mas eu vou ver se eu Tá vou para lá, certo. porque é coisa demais, tudo é WhatsApp, né? E ainda tem os É, e-mails, não é. telefonema. É muita coisa, mas tá certo. Um beijo a todo mundo. Foi ótimo, viu? Vou encerrando Obrigado, aqui. obrigado Tchau. a todos.